Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente falar de mercado da bola nacional. Os clubes brasileiros, enquanto a Copa do Mundo está rolando, buscam se movimentar no mercado. E olha, o São Paulo conseguiu uma contratação daquelas que o torcedor está apostando que vai dar certo, que é o ponta Vitor Sá. O Vitor Sá ficou conhecido no futebol brasileiro porque jogou no Botafogo, naquele Botafogo que quase foi campeão em 2023. E o Vitor Sá, de certa forma, saiu do Botafogo pela porta da frente, meio que brigado com o treinador na época, o Thiago Nunes, e não fez parte daquele time campeão de 2024, mesmo tendo jogado o início da temporada de 2024. O Vitor Sá chega no São Paulo, tem contrato até 2029, 32 anos, e chega com um currículo interessante, porque antes de chegar no Botafogo, o Vitor Sá era uma incógnita, né? Ele jogou no futebol austríaco algumas temporadas, né? Jogou por 2 times da Áustria e aí foi jogar no Wolfsburg da Alemanha. Do Wolfsburg da Alemanha foi jogar no Al Jazeera, foi jogar no mundo árabe, foi campeão jogando no futebol árabe e veio para o Botafogo com credenciais de um jogador com passagens pelo futebol alemão, pelo futebol europeu e conquistando títulos no mundo árabe. Foi um dos principais jogadores do Botafogo na era Luiz Castro, dá para dizer seguramente isso, foi um dos principais jogadores. É um jogador que chamava muita responsabilidade, chamava muito o X1, 1 contra 1. O Vitor Sá era muito bom, criando alternativas, criando jogadas, né? E, de certa forma, para o São Paulo vai ser muito bom. O São Paulo é um time carente nesse sentido. O São Paulo é um time que, desde que pegou do Botafogo o Arthur, ele passou a ter esse tipo de jogada pela direita. Porque o São Paulo era um time que trabalhava muito pouco isso. O Ferreirinha foi perdendo espaço, é um jogador com mais habilidade, com mais rapidez. O Ferreirinha foi perdendo espaço, virou reserva e o São Paulo ficou com um time muito burocrático. Com a chegada do Arthur, melhorou um pouquinho pelo flanco direito e agora na esquerda o Vitor Sá passa a ser uma opção de ataque interessante. Vale dizer que outros clubes estavam interessados no Vitor Sá. O Vasco era um deles, chegou até a fazer proposta. O Botafogo chegou a conversar com o staff do Vitor Sá, mas a insegurança, a incerteza, né, acabou afastando um pouco o Vitor Sá do Botafogo, desse retorno do Botafogo, e o Vitor Sá estava querendo jogar no futebol paulista, estava querendo jogar pelo São Paulo, e agora tá lá, campeão russo. Ele que saiu do Botafogo para jogar no Krasnodar, foi campeão russo, inédito, né? O Krasnodar nunca tinha conquistado um campeonato russo, e o Vitor Sá foi um dos principais jogadores da equipe russa, que foi vice-campeã. Foi campeã na temporada passada e nessa temporada perdeu para o Zenit do Luiz Henrique. O Luiz Henrique com o Zenit, o Nino, o Luiz Henrique foram campeões. E o Krasnodar ficou com o vice, né? Ele que era o atual campeão. Então o Vitor Sá chega podendo render no São Paulo, A análise nossa aqui do Dois Toques é que é uma boa contratação para o tricolor paulista que está carente de boas peças. Bom, vamos lá. Agora falar desse imbróglio aí envolvendo Franklin Carvalho, treinador do Botafogo, que estava muito próximo de ir para o Vasco. No domingo, a tese era que estava mais próximo do Vasco do que de ficar no Botafogo. Há quem diga, eu conversei com muitas pessoas do lado do Vasco, do lado do Botafogo, né? Muito mais do lado do Botafogo, é claro. Do lado do Vasco, a versão é que a incerteza jurídica atrapalhou o negócio, porque o Franklin ia ganhar mais de 1 milhão, ele não ganha isso no Botafogo, afinal de contas é um estagiário que virou profissional agora. Então não ia chegar ganhando salário de treinador. Ele não é um treinador, ele era um estagiário, um auxiliar que virou treinador no Botafogo, né? Então não tem que ganhar mais de 1 milhão, porque a gente inflaciona o futebol brasileiro com mediocridade. Felipe Luiz, que chegou mansinho também e tal, chegou como um dos menores salários da Série A e foi campeão de tudo. Aí depois aumenta o salário.
e foi demitido logo em seguida. Então, baixar a bolinha do Franklin, né? E o Vasco quis levantar a bola dele. A versão dentro do Vasco é que estava tudo certo. O Admar Lopes é quem estava resolvendo tudo com os representantes do Franklin Carvalho. O treinador já tinha, inclusive, aceitado a proposta, mas devido a esse imbróglio jurídico no Vasco da Gama, vira SAF não, vira Lamac a SAF, não vira Lamac a SAF. Samanta vai ficar muito tempo, Pedrinho saiu, que era quem estava tocando o negócio e tal. Falaram até em nome da Leila Pereira para tentar apelar. E no final das contas, a versão do Botafogo acabou prevalecendo. Ou talvez a verdade seja um misto das duas, né? Então, no lado do Vasco, ele só não fechou por conta da questão jurídica envolvendo o Vasco hoje. No lado do Botafogo, o treinador foi muito elogiado, informação que eu recebi, muito elogiado pela maneira como tocou o processo. Interesse de rivais não tem como controlar, versão do Botafogo. Então ele teve proposta, o staff ouviu a proposta, mas ele conduziu tudo de uma maneira muito profissional e no final das contas ficou empolgado com o que está acontecendo no Botafogo, com o que pode acontecer daqui para frente, sob o comando da GDA Luma, e preferiu seguir no clube. Tem tocado as atividades normalmente, em nenhum momento pediu dispensa para resolver questão. Tem tocado as atividades normalmente, isso aí temos percebido no dia a dia do Botafogo. E a versão do Botafogo é essa, que o Franklin sempre teve um compromisso muito grande com o Botafogo e não pode controlar as propostas que chegam, mas conduziu isso de uma forma respeitosa com o clube que lhe abriu as portas do futebol. A verdade do momento é essa. Franklin Carvalho rechaça, diz não à proposta do Vasco. O Vasco vai buscar outro treinador, inclusive Martim Palermo é um nome muito forte, tá? Martim Palermo é um nome muito forte para assumir o Vasco, ainda em tratativas, né? O Vasco também busca alternativas e o Franklin Carvalho segue o seu trabalho no Botafogo. Um trabalho que não é unanimidade, mas também não é um trabalho contestado. Apesar das eliminações, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro está mal, não é um trabalho contestado. Segue o Franklin, Vasco segue sem treinador, São Paulo tem reforço, enfim, pintando mais novidade no mercado da bola. É claro que você vai saber tudo aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Beijo grande e até a próxima.